Boa noite, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no nosso 8º episódio do podcast com a maravilhosa Laís Pisolito, minha psicóloga favorita. Tenho certeza que ela tem muitas coisas legais para falar para vocês. Vamos lá. Tudo bom, Laís? Tudo bem, boa noite. Eu tô muito feliz com o convite. Um pouco nervosa, que eu não tô acostumada, eu trabalho muito no off, mas tô bem contente com o convite. Vamos bater um papo bem legal. Nós ficamos também muito contentes, eu mais ainda, me senti muito lisonjeada por você ter aceitado e por eu estar aqui te entrevistando hoje. Tô bem contente com isso também. Então vamos lá. Como você decidiu que você queria ser psicóloga? Bom, na verdade eu sempre falo muito que foi a psicologia que me escolheu, não fui eu que escolhi ser psicóloga, porque há uns 15 mais ou menos anos atrás... Tô velha já. Não tinha muito psicólogo na cidade, a gente não ouvia muito falar da psicologia, do que era, não era como hoje, né, que a gente tem grandes psicólogos, fala muito, a gente sabe o que é. Antigamente não se tinha isso. Então, do nada, eu resolvi que eu queria ser psicóloga. E fui pesquisar, fui ler, fui numa mostra de profissão que a escola levava, e eu decidi que eu queria ser psicóloga. E fui. Entrei na faculdade, comecei a estudar, não sabia muito o que eu estava fazendo lá, mas fui me apaixonando, fui conhecendo o ser humano, fui me entendendo também, fui cada vez mais sabendo o quanto era importante se conhecer para a gente poder ser melhor para nós, para o outro, cuidar do outro. Para qualquer ramo da nossa vida é muito importante o autoconhecimento. Então, eu sempre digo que foi a psicologia que me escolheu, não fui eu que escolhi a psicologia. E eu acho que eu não sei fazer outra coisa, se não for ser psicóloga, né? Achei muito importante a sua decisão, porque você ajuda muitas pessoas e eu sei bem disso. Você é muito importante para mim, para minha família também. Eu só tenho a agradecer e eu gostaria que as pessoas conhecessem um pouco do seu trabalho, assim como eu conheço. Eu queria também dizer sobre a importância do Janeiro Branco, que é para isso que nós estamos conversando hoje, né? Uhum. Qual que é a sua visão sobre essa conscientização da saúde mental? Bom, o Janeiro Branco é uma campanha que começou em 2014, né? Que o objetivo é a conscientização e a promoção da saúde mental, que é conscientizar as pessoas da saúde mental em si. Saúde mental não é só depressão, ansiedade, transtorno bipolar e esses transtornos mais conhecidos hoje em dia. A saúde mental ela engloba um todo. Tudo que a gente faz, na verdade, qualidade de vida, tem saúde mental. Então, como eu sou no meu trabalho, como o meu trabalho como eu posso dizer, como o meu trabalho interfere na minha vida, na minha família, como a minha família interfere no meu trabalho, né, e vice-versa, como eu sou relacionada a tudo que está na minha volta, tudo isso é saúde mental. Então, como a gente se comporta, como a gente se relaciona, como a gente convive com as outras pessoas, como isso impacta a nossa saúde em si, como um todo, tudo é saúde mental. Então, saúde mental não é só eu ter ou não ter um transtorno. A saúde mental começa lá, né, lá atrás, numa raizinha. Por exemplo, saúde física. Começa na alimentação, atividade física, mas não é só isso, saúde física. Então, saúde mental não é só ter um transtorno para eu poder cuidar. Né? Então, eu tenho que cuidar da minha saúde mental antes de eu ter um transtorno ou algo do tipo. Né? Então, por isso o Janeiro Branco, para a gente se conscientizar de que a nossa vida é importante, a nossa saúde mental, ela é junto com a nossa saúde física, não é separado. Eu não tenho como separar o meu corpo da minha mente, é tudo um só. Né? E a mente, o nosso cérebro, é o órgão mais importante do nosso corpo. Tá tudo aqui. Né? Então, eu preciso ter isso aqui organizado, em dia, sabendo como que tá, sabendo controlar, identificar, para eu poder caminhar. Né? Então, ansiedade. Está muito comum hoje ter ansiedade. E eu recebo muitas pessoas na clínica, tenho crise de ansiedade, estou ansiosa, sou ansiosa. Né? E, na verdade, não. Na verdade, a gente precisa conhecer o que é a ansiedade, porque a ansiedade ela é uma emoção reguladora do nosso corpo. Todos nós temos ansiedade.
né? Mas a ansiedade, para ser um transtorno, tem que ser aquela coisa que já saiu do controlável. Eu não controlo mais, tá impossibilitando eu a viver, a fazer coisas rotineiras. Eu não consigo mais fazer coisas que antes eram cotidianas, normais e tranquilas. Mas ansiedade, todo mundo tem ansiedade, né? É uma emoção nossa. Eu tenho, você tem, todo mundo tem ansiedade. E tem ansiedade boa, que é a ansiedade de espera, que é aquela ansiedade para coisa que vai acontecer, uma ansiedade de que eu quero muito e que tá tudo bem eu sentir esse tipo de ansiedade. Agora, uma ansiedade, para eu falar de um transtorno, tem que sair muito do que eu consigo controlar, do palpável. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu tenho crise de ansiedade. E, na verdade, não é uma crise de ansiedade. Às vezes é um mal-estar, é um desconforto, é uma angústia, é medo, é nervosismo, é estresse, né? Porque a gente vive num mundo muito estressante hoje em dia. Então, eu preciso conhecer para identificar, né? E hoje existem os psicólogos, né? Então, ainda assim, bem. né? A melhor forma de você praticar o autoconhecimento e entender quem é você é indo para terapia, né? Então, hoje a gente tem conjuntos de profissionais, as equipes, né? Multiprofissionais aí para acompanhar uma pessoa. Então, antes de eu ir para o medicamento, eu tenho que ir para terapia. Porque às vezes eu vou controlar de outra forma. Eu não preciso tomar o medicamento para controlar a minha ansiedade, porque às vezes a sua ansiedade ela já não está lá num grau de transtorno. Ela está antes. Então, para eu prevenir isso, eu primeiro preciso começar com o psicólogo. Muitas pessoas chegam lá no psiquiatra primeiro, o que o psiquiatra faz? Encaminha para o psicólogo. Né? Porque o medicamento, eu recebo muito e escuto muito isso. Mas eu não quero tomar medicamento para sempre. Né? Mas o medicamento ele não é para sempre, ele é para esse momento que você está precisando. Por isso do tratamento, acompanhamento em conjunto, porque nós vamos fazer essa retirada do medicamento de maneira certa, né? Não de uma maneira assim, vou parar, aí entra em crise, porque o teu corpo está acostumado com aquelas medicações ali, com aquelas substâncias que você está recebendo para você ficar bem. Quando você faz brusco a retirada, de repente é um choque, né? Cadê? E aí é onde vem as crises, as recaídas, muito fortes. E depois a gente, para levantar, é muito mais trabalhoso. Então, eu sempre falo, é o acompanhamento. A gente precisa do acompanhamento em conjunto do psicólogo, do psiquiatra, né? E dos outros profissionais que envolvem a saúde mental, também dependendo do que a pessoa, né, do caso de cada pessoa. E eu acho também que é muito importante a pessoa que está sentindo saber que ela precisa buscar ajuda, né? Porque o primeiro passo é você saber que você precisa buscar ajuda, porque não adianta nada a sua mãe querer te levar, o seu pai querer te levar, o seu marido querer te levar, a sua esposa querer te levar e você não querer ir, né? Não vai muito resolver. Então, é muito importante a pessoa que está nessa situação entender que ela precisa de um tratamento, e que também as pessoas que estão à volta precisam também colaborar um pouquinho, né? Porque, assim, ainda existe muita gente que pensa dessa maneira. Vai procurar um psicólogo pra quê? Tá doido? Né? Ainda tem gente que pensa desse jeito. E, infelizmente, tem. Então, além de ser importante da pessoa sentir que ela precisa e buscar essa ajuda, ela também precisa de ter uma rede de apoio. Eu acho muito importante, porque, às vezes, a gente não sabe como ajudar, né, as pessoas. A gente vê parentes, até às vezes dentro de casa, pessoas passando por situações assim e a gente não sabe como ajudar. Não sabe se fala, se cala, se só abraça, se dá um chacoalhão. Às vezes a gente não sabe também como lidar, né, com as pessoas que estão precisando de ajuda. Então é muito importante que todo mundo, né, tem essa conscientização de que precisou de ajuda, não é vergonha pra ninguém. Vergonha é você passar por um problema, continuar naquele problema. Cada vez mais ele vai aumentando, e aí para tratar isso depois é muito mais difícil. Eu sempre falo que eu acho mais fácil, se você vê que a sua criança está precisando, é mais fácil tratar uma criança do que um adulto. Então, se você vê que já está precisando desde ali, comece, não é vergonha pra ninguém falar, eu estou precisando de ajuda, né? Eu acho que é um ato de muita força falar, eu preciso de ajuda, eu vou buscar ajuda e eu vou tentar, porque eu vou conseguir. Então, eu acho isso muito importante. E ainda tem pessoas que têm um pouco de preconceito com isso.
Eu não tenho. Particularmente, amo fazer terapia. Eu indico para todas as pessoas que eu acho que não estão lá muito legais, faça terapia. É uma coisa tão maravilhosa que a gente sai de lá de outro jeito. Então, eu acho muito importante também a ajuda das pessoas nessa situação. Sim. Natália, é um conjunto, né? Eu acho que a terapia ela é muito importante, mas ela não é nada sozinha. Então, a nossa relação terapêutica do psicólogo e do paciente, ele acontece muitas vezes dentro do set, mas eu sempre falo, a terapia ela acontece fora da minha sala. Ela acontece fora, porque você precisa pôr em prática tudo que a gente trabalha ali. Né? E a prática, ela acontece com a sua volta. Então, é a família, o trabalho, os amigos, são as outras pessoas. E, infelizmente, ainda assim, existe muito preconceito das pessoas com os psicólogos, com o fazer terapia, né? Essa situação do, é coisa de doido, você é louco para ir na terapia? Crianças pequenininhas, eu não quero ir no psicólogo porque eu não sou louco, né? Então, é enraizado isso em nós. Diminuiu, mas ainda existe muito, né? E eu sempre falo para as pessoas que chegam para mim com um pouquinho de receio ainda, de que as pessoas para fazerem terapia, ela não é louca, ela é muito corajosa. Porque não é fácil você sentar numa poltrona, num sofá, num divã, ou no que você quiser sentar numa cadeira, e falar da sua vida, né? Porque você não fala para mim, você fala para você. Você fala para você ouvir os seus problemas. Né? Então, eu tô ali, eu sempre falo, eu sou uma caçamba, eu recebo todo o lixo e depois eu reciclo o lixo e devolvo, né? Então, porque é juntos, o nosso vínculo, ele é assim, porque eu recebo tudo que tá desorganizado, tudo que tá bagunçado, todo o lixo, e aí a gente vai tirar tudo de dentro da pessoa e organizar para devolver para a pessoa, mas eu organizo, eu não devolvo. Faz assim. Não, vamos ver o que agora dá para fazer juntos, né? Porque duas pessoas pensando juntas é mais fácil para quem está em sofrimento, para quem está em dúvida, para quem está precisando de ajuda, né? Então, a família, as pessoas que mais a gente convive, família, trabalho, né? Essa rede de apoio que você coloca, ela é sim muito importante, mas muitas vezes essa pessoa não sabe como agir. Ela não sabe o que ela fala, às vezes ela quer ajudar, ela atrapalha. Então, um conselho. O psicólogo não dá conselho, mas eu vou dar. Dica, então. Acolha, né? Não fale nada. Às vezes a pessoa não quer uma opinião, ela quer um abraço, ela quer um ombro, ela só quer ficar quietinha ali, né? Acolhimento. Eu acho que antes de tudo, da gente pensar no que nós vamos... o que eu vou falar? Ou faz isso, ou faz aquilo. Não, quem vai fazer é a pessoa, não é você. Não adianta você falar o que você faria, porque é você que faria, né? Então, acolha. Quem está em sofrimento só quer acolhimento. Às vezes, o psicólogo ainda está muito distante e a primeira pessoa é a mãe, é o marido, é um amigo, né? É um professor. Então, você vai chegar naquela pessoa e você vai pedir ajuda. E essa pessoa vai, de primeiro momento, acolher. Depois a gente vê o que a gente faz, como a gente faz, né? E tem que ter uma coragem muito grande para a gente sentar lá 50 minutos por semana e ouvir os nossos problemas, e ouvir os nossos traumas, e ouvir histórias que às vezes já passou, a gente já guardou, já reprimiu, já tá ali guardadinho, quietinho, ninguém tá mexendo nela, mas a gente tem que vasculhar, né? Então tem coisas ainda que às vezes tá ali quietinho, mas não tá resolvido, tá adormecido. E é ali, talvez, que a gente tem que mexer. Porque se tá incomodando, é porque ainda tem coisa para resolver. Eu acho muito importante. A terapia, é igual eu sempre falo, eu falo pra você, mas sou eu que tô ouvindo. E é diferente de falar pra uma amiga, é diferente de falar pra mãe, é diferente de falar pro marido, porque você sabe o que você vai me falar. Às vezes eles vão, né, passar a mão na cabeça da gente, ou às vezes vai falar alguma coisa que magoa, e a terapeuta não. Ela vai ver e ela vai analisar, e de acordo com tudo que ela estudou, com tudo que ela vivenciou, ela vai te responder. E é o que a gente sempre fala. A gente vai na psicóloga e queria que ela desse ali a resposta, o que a gente tem que fazer. Mas não é assim. Você dá o caminho para que eu encontre o que eu preciso fazer. Mas você não vai me dizer o que eu quero fazer.
o que eu tenho que fazer, na verdade, né? Sim. Então, assim, é muito importante. A gente acaba se conhecendo muito na terapia. A gente conhece uma pessoa que às vezes a gente jamais achou que fosse ser, mas é muito bom. É muito bom ficar confortável, é muito bom morar dentro de um corpo confortável, de uma mente confortável para nós. Porque pra gente poder ajudar outra pessoa, a gente tem que estar legal primeiro. Como que a gente vai estar lá todo em cacos e ajudar outra pessoa? Então, primeiro a gente se refaz para poder ajudar o outro. Então, eu acho que a terapia é muito importante em tempos de muito trabalho, de muito julgamento. Eu acho que principalmente também as mulheres elas se comparam muito, elas querem estar na moda, elas querem ser perfeitas, querem ter o narizinho arrebitado, puxadinho aqui, puxadinho ali, e nem todo mundo consegue, e eu acho que isso acaba gerando um pouco de frustração, né? Entre os homens, a frustração é diferente também, mas eu acho que o mundo está exigindo muito da gente e a gente quer acompanhar tudo a todo momento. Tem a questão da internet também, que ela ajuda muito. Mas se a gente não souber ter um olhar crítico com ela, com nós também, a gente acaba sendo quem não é só para poder querer agradar os outros. E eu acho que isso acaba gerando também muito sofrimento e isso não dá certo, porque cada um é um. Não adianta você querer ser igual a todo mundo que tá lá, porque a vida de lá todo mundo é perfeito, lá ninguém é doente, lá ninguém precisa de terapia, lá ninguém precisa de nada. Mas a vida real é diferente, né? Então, assim, também a gente se cobra muito. Então, uma coisa que eu aprendi na terapia é: pegue um pouco mais leve com você. Tô aprendendo ainda, mas pegue um pouco mais leve. É muito importante. Isso não quer dizer que eu não tenha que lutar pelas coisas que eu quero, pelas coisas que eu preciso, mas também tem o tempo de cada coisa. Eu não preciso sair atropelando tudo. E as pessoas às vezes não entendem, elas querem fazer isso e acontecer, essa vida full time de todo mundo na internet, né? É tudo pra agora, é pra ontem. Então, a gente acaba atropelando tudo e acaba gerando, às vezes, essas crises, né? Então, eu acho que vale a pena ter um pouco mais de calma. Eu venho aprendendo isso e eu acho que isso vale a pena para todo mundo saber também. Sim, com certeza, né? Cada pessoa tem o seu tempo. E o tempo de cada um é diferente. Mas tudo isso que você estava colocando, Natália, eu estava aqui pensando, tudo isso está ligado à saúde mental, né? Olha só quantas coisas você colocou. Tudo isso está ligado à nossa saúde mental. Porque se eu me comparo e eu sempre me coloco de uma maneira negativa, e quanto isso não vai ficar nos meus pensamentos e na minha mente martelando de uma forma ruim para mim, e eu sempre vou estar buscando uma perfeição que nem existe, né? E a minha saúde mental cada vez vai ficando mais debilitada mesmo, porque tudo está ligado à nossa saúde mental. Essa questão dessa rapidez e agilidade, tudo para ontem, tudo muito rápido, tudo tem que caber num story e tem que ir falando e falando e falando. Isso gera muita ansiedade se eu não saber controlar e identificar, porque a ansiedade é o excesso de coisas, né? De futuro, de que eu quero agora. Não, mas é para semana que vem. Não, mas eu quero agora. Então, demora muito para chegar a semana que vem. E, na verdade, não demora. A gente virou um ano, que eu nem vi, né? Foi muito rápido. E agora todo mundo tá falando, foi muito rápido, 2023. Mas na hora, ninguém viu passar. Todo mundo queria que acabasse logo, porque foi um ano ruim e tal coisa e tal. E já, de repente, chegou 2024. Né? E tudo isso, se eu não souber administrar dentro de mim, vai causar danos para minha saúde mental. E a saúde mental e a saúde física, ela anda junto. Então, se a minha mente não está funcionando bem e eu não estou entendendo os sinais dela, o meu corpo vai dar sinal, né? Que é onde muitas pessoas vão parar no hospital, coisas de pele, e dores de barriga, e diarreia, e viroses, muita gente com muitas viroses várias vezes no ano, gripe, muitas coisas vêm da nossa saúde mental, porque o teu corpo tá falando assim, sua mente tá falando assim, para, dá um tempo, né? Respira. Então, é muito importante, porque a nossa saúde mental, a nossa mente, ela dá sinal o tempo todo de que se algo tá ruim ou desconfortável para nós, né? E você falou assim, é bom habitar num corpo confortável, né? E o nosso corpo e a nossa mente, elas são a nossa casa. E é muito bom ter uma casa confortável, estar bem em casa, né? Ter uma família contente, feliz. Família feliz briga,
tem problema, né? Porque é família real. Então, todo mundo tem problema, todo mundo tem discussão, todo mundo briga, todo mundo tem os perrengues aí para passar. Mas é bom ter uma família que você se sente bem, uma casa que você se sente bem. E o teu corpo tem que estar bom para você. Mas ele é teu. Ele não vai estar igual da amiga ou do amigo ou de alguém que você vê na internet, porque é diferente. Né? Então, cada pessoa é de um jeito, a gente precisa se respeitar, se conhecer, se aceitar nas diferenças também. É muito importante isso, porque a gente sempre tem aquela mania de se comparar. Aí, se você acha que você não tá tão legal quanto a outra pessoa, você já começa a ficar chateada e essa coisa toda. Então, assim, é importante que eu posso fazer o melhor que eu consigo. Eu posso fazer o melhor de acordo com a minha vida, de acordo com a minha experiência. Então, assim, eu tô fazendo o meu melhor, então fica com a consciência tranquila, né? Então, porque quando a gente já não fica desse jeito, a gente perde noite de sono e a gente não come direito ou tem quem come demais, né? E tudo isso causa todos esses problemas. E eu sempre penso assim, estou começando a melhorar nisso também, mas a alimentação ajuda muito, um sono bom ajuda muito, atividade física ajuda muito. Antes de ter toda essa história do Covid, eu acordava às 5 da manhã, feliz da vida, fazia minha meditação, eu ia pra academia de manhã, eu caminhava, eu lutava, eu fazia um monte de coisa. Aí eu me vi fazendo realmente muita coisa. Eu comia bonitinho, aí eu estudava, eu trabalhava um pouco mais, e aí veio o Covid e deu aquela parada, né? Eu precisei parar. Tive, não sei se foi crise de ansiedade, sei que, né, passei muito mal e cheguei até você numa situação assim. Graças a Deus hoje eu estou muito melhor. Mas eu falo que o Covid veio para me parar e veio para parar muita gente. Veio para parar pra gente ficar com a nossa família, para ver se realmente a gente gosta. Porque nessa muvuca toda do dia a dia, você vê pouco, às vezes o filho, às vezes o marido. Então o Covid ele veio e ele parou todo mundo para ficar dentro da sua casa, para ficar dentro da sua família. Você começou a repensar, é desse trabalho que eu gosto, é desse estudo que eu gosto, o que eu quero realmente fazer. Então, como a gente teve aquele tempo de parar, né? Teve esse tempo de pensar, de refletir. O que eu quero para minha vida? E eu, por exemplo, pensei que muitas coisas que eu queria, muitas coisas que eu fazia, já não é mais o que eu gostaria para mim hoje. E se eu não tivesse aquele tempo para parar e de pensar em mim, eu jamais teria parado. Eu jamais, porque eu não teria tirado esse tempo para mim. Lógico que não era daquela maneira que a gente gostaria, mas foi do jeito que eu precisei. Eu sempre falo que o Covid eu não gostaria de ter tido, mas eu precisei ter tido para poder parar. Para poder pensar. E eu comecei a ver que eu tomei umas atitudes muito melhores do que as que eu tomava, porque às vezes tinha coisa que eu estava fazendo muito no automático. A gente faz tudo muito no automático. Então, é sempre bom. Você vê que você está muito sobrecarregada, dá uma parada. Faz alguma coisa que você gosta, algum esporte, né? A terapia, pra mim, é a melhor dessas partes. Mas, enfim. Mas, como você falou, tem vezes que a gente não quer ir na terapia. Tem vezes que a gente não quer ouvir o que a gente tem pra falar. Tem dia que fala assim, será que hoje eu vou e só sento e choro? Ou será que eu falo? Tem vezes que não quer. Talvez tem muitas pessoas que passam por essa situação. Mas é importante, assim mesmo, você ir. Pra você falar. Porque é nesse momento que você precisa daquele acolhimento. Porque às vezes você pode nem falar. A psicóloga vai entender o negócio, que às vezes você não tá querendo mexer naquela ferida, às vezes você não quer falar sobre aquele assunto, mas é muito importante. Por quê? Porque uma vez que a gente cala, aquilo fica guardado e aquilo remói, e às vezes um problema que era pequeno, que você pode tratar de uma maneira mais simples, se torna uma explosão, uma coisa muito grande, que aí às vezes com algumas sessões ali de terapia, 1 ano, 2 anos, aquilo se torna 5 anos, 6 anos, e às vezes acaba sendo com tratamento medicamentoso também. Eu, por exemplo, não gosto muito de tomar remédio, mas quando preciso eu tomo. Sempre tento me esquivar dele, mas eu acho por isso muito importante não deixar chegar nesse ponto. Você vê que você está com aquele probleminha, você vê que você está desconfortável com alguma coisa, que você está engolindo algumas coisas que você não consegue dizer, procure fazer terapia, para que não piore. Porque quando você chega em pontos assim extremos, é muito mais difícil você começar aquilo do que você começar de quando tá pequenininho. Então, assim, não tenha vergonha de ir pra terapia, né? Eu acho que todo mundo merecia fazer terapia. Essa é a minha opinião sobre. Sim. Eu sempre costumo chamar as pessoas que têm um pouco desse receio ainda da terapia para conhecer.
né? Porque a gente só tem receio daquilo que a gente não conhece. Né? Então, a terapia, ela é diferente do que muitas vezes as pessoas pensam, coisas que vêm em filme, em novela, na TV, né? A terapia real, ela é um bate-papo diferente, vamos colocar assim. Então, acontece muito no tempo do paciente, não no meu. Então, às vezes, se eu percebo que estou indo muito a fundo, alguns momentos é necessário, mas outros momentos eu também sei parar, sei dar um tempo, sei para a pessoa ir entendendo a hora que ela vai estar preparada para falar sobre algumas situações que é importante para ela, né? Mas, além da terapia, tem um monte de outra coisa que a gente pode fazer para cuidar da nossa saúde como um todo. Né? A atividade física é muito importante, a alimentação é muito importante, fazer coisas de lazer que você gosta também é muito importante. Você estava falando do Covid, Natália, e a gente, entre os profissionais, e até tem pesquisas e tal, que uma das outras ondas do Covid é a onda emocional que o Covid causou. Né? Porque depois do Covid, em ano de pandemia, ali 2020, 2021, os psicólogos, eu acho, vou falar de mim, mas acho que como um todo, né? Todos fez assim, ó, bum! Porque todo mundo se viu perdido. Né? O que está acontecendo? Era 15 dias, durou 2 anos. Então, de repente, tudo que a gente podia fazer, a gente não fazia mais. Tudo que a gente gostava de fazer, não podia mais. Ir ao mercado, que é uma coisa simples, rotineira, não podia mais. E se podia com muitos cuidados, com muitas coisas. Então, o Covid, ele trouxe muitas percas de várias formas para as pessoas, né? E tem muito ainda hoje requisitos do Covid, emocionalmente falando, em muitas pessoas. Então, teve muita crise de pânico depois do Covid, porque aí agora entrar em lugares de novo com muita gente, tem pessoas que não conseguem, que tem medo, muita ansiedade, né, depressão. Então, assim, houve sim muitos danos do Covid emocionalmente, psiquicamente falando, né? Não só da questão física, mas o Covid ele atrapalhou muito a saúde mental de muitas pessoas. Então, quem já estava meio desequilibrado, né, com algumas situações já acontecendo e veio o Covid, igual você falou, precisou do Covid me parar. Na verdade, você já ia parar. Algo ia te parar, né? Mas foi o Covid que acabou potencializando aquilo para parar você. E é onde quando a gente para, igual eu falei um pouquinho antes, o nosso corpo dá sinal de que vamos repensar, vamos ver, não tá legal desse jeito. E aí eu vou fazendo, eu vou me enchendo de coisa, eu vou fazendo. E quando eu vejo, quem sou eu? Né? Onde eu tô, o que eu tô fazendo. Eu já tô fazendo tanta coisa que eu já nem sei mais por que eu comecei tudo isso. Então, é muito importante o autoconhecimento, né? E eu acho que o Covid, ele ainda tem muitos requisitos de danos emocionais em nós que as pessoas estão precisando se conhecer. Porque as pessoas não se conhecem mais. A gente trabalha muito, né? E igual você falou, rotina de trabalho, de casa, de estudo, de filho, de pega isso, pega aquilo, pega aquele outro. E na hora que a gente vê, já viramos o ano de novo. E o que será que eu fiz? Né? E sim, tem muita coisa. Se eu parar para pensar em tudo que eu tenho para fazer, não dá tempo. Mas então algumas coisas eu tenho que priorizar. Né? Vou na academia? É importante? É muito importante. A saúde mental e a atividade física, elas são irmãs, elas têm que andar grudadinhas assim, ó, porque é muito importante a atividade física para a saúde mental. Mas nem todo mundo vê assim, né? É ruim? Tem pessoas que amam, tem pessoas que odeiam? Sim, mas é necessário. Eu sempre penso, se você não gosta de ir na academia, mas tem outras atividades físicas que dá pra você fazer. Dá pra você escolher, né? Por exemplo, tem gente que gosta de jogar bola, tem gente que gosta de jogar vôlei, beach tênis, que é o que tá em alta. Por exemplo, eu gosto de lutar. Não estou indo, falho nisso, mas eu gosto de lutar, né? Então, assim, não necessariamente você tem que fazer o que todo mundo tá fazendo. Eu preciso ir na academia porque eu quero levantar isso, aquilo, outro. Às vezes você não gosta daquilo. Então, assim, não faz. Não gosta, não faz. Dá pra ficar sem? Dá. Mas escolhe outra coisa. Porque de alguma coisa você vai gostar. Não é possível, né? Eu falo que a gente não precisa ser boa em tudo, né?
mas fazendo ali para ter a sua saúde já fica legal, né? Por exemplo, você vai lutar para ser campeão? Não, eu só quero lutar para espairecer a cabeça, né? Para dar uma melhorada no corpo também, não só fisicamente falando. Então faz alguma coisa que você gosta, né? Eu acho que todo mundo tem que tirar esse tempo para fazer alguma coisa que gosta, porque senão a gente fica muito no modo automático, fazendo e fazendo e fazendo, como você falou, tem hora que a gente já não se reconhece mais. Sim. E depois, para poder retomar isso tudo, dá trabalho. E às vezes as pessoas vão na terapia e acham, umas 2 sessões ali eu já vou ficar boa. Gente, não é assim, não. É um processo todo, porque às vezes você tem esse problema de uma vida inteira. Como que você quer resolver em 2 sessões? Não vai. Então, requer tempo, requer paciência. E aí você tem que ver, isso é prioridade na minha vida? Eu vou continuar me empurrando com a barriga do jeito que eu tô? Não, não dá. Então, tira esse tempo, cuida de você, né? É muito importante isso também. Então, eu acho que o mês de janeiro que eles escolheram para falar sobre isso é muito importante. Analisa, vê se você está precisando. Se está precisando, busca ajuda. Mas eu não tenho condições. Busca ajuda na rede pública, né? Então, assim, alguma ajuda ou outra sempre a gente vai ter. Eu não posso pagar academia. Vai fazer caminhada. Vai fazer corrida. Então, assim, sempre tem. É que às vezes a gente fica procurando desculpa, sei muito bem, porque já fiz isso. A gente fica procurando desculpa pra fazer ou o que a gente não quer, ou pra não sair da nossa zona de conforto, porque tá bom ficar ali sentada no sofá no celular, não tá bom? Tá bom, não, mas eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer alguma coisa. Então, sair um pouco dessa situação que deixa a gente confortável, ou que a gente acha que está confortável, também é muito importante pro nosso amadurecimento, pro nosso crescimento. Então, eu acho que o mês de janeiro veio para conscientizar as pessoas e é muito importante, eu acho, tirar um tempinho para pensar sobre isso. E se você precisar de ajuda, vá procurar ajuda, né? Sim. O janeiro, na verdade, veio por conta exatamente dessa virada, né, de ano. Então, a gente sempre coloca como recomeço, né? Recomeço, novas... Esse ano, 366 oportunidades, né? De fazer diferente, de fazer de novo, outras coisas que o que é bom a gente não mexe, né? O que tá ganhando, mantém. Mas janeiro é exatamente por conta desse recomeço. Então, é hora de olhar e talvez buscar ajuda no sentido de, para mim, o que eu tô fazendo para me ajudar? Talvez a ajuda não tá fora, não tá num psicólogo, numa atividade física. Talvez você já faz tudo isso, mas a ajuda está dentro de você, é para você, né? Eu costumo dizer que ir para a terapia, ou ir na academia, ou fazer coisas para você não é gasto, é investimento. Porque eu estou investindo na pessoa mais importante da minha vida, que sou eu, né? Porque sem mim, nada existe. Não tenho o resto. Porque para eu cuidar, como você falou no início, de alguém, eu preciso estar bem. Para eu ter um bom rendimento no meu trabalho, eu preciso estar bem. Para minha família estar funcionando e caminhando e tudo em harmonia, vamos colocar assim, eu preciso estar bem. Porque se um tá mal, tudo tá desalinhado, né? Então, você é a pessoa mais importante da sua vida. Você tem que estar bem para tudo à sua volta estar caminhando junto com você e bem. Né? Então, investir em você é muito importante. Às vezes a gente vai fazendo para os outros e vai, não, mas eu vou gastar nisso aqui. Não, mas deixa a academia, ou deixa a luta, ou deixa o beach tennis, ou mas é muito caro. Mas... Não, isso é investimento. Né? É para você. E nesses tempos, assim, é muito importante a gente parar e analisar. Né? É muito importante mesmo. Eu estou muito feliz com a sua vinda aqui mais uma vez, né? A nossa conversa acho que foi muito produtiva. Tem mais algum recado que você gostaria de deixar para o pessoal que vai assistir? Eu estou muito contente, né, com o convite. Espero que as pessoas tenham entendido o que a gente quis passar aqui e façam terapia. Eu também acho, galera. Façam terapia, porque, olha... É bom demais. E já que eu estou entrevistando a Laís, que é minha psicóloga, assim como eu falei pra vocês, é uma pessoa incrível. E além de ser uma pessoa muito ética, ela é um ser humano muito incrível, viu, gente? Então, assim, precisou, façam terapia. É muito bom mesmo. Gostaria de deixar, né, esse recadinho pra vocês nosso e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos que estão nos acompanhando e nós estamos aí com os nossos patrocinadores, que é a EcoPower, que é líder em energia solar, e Dinho Polimentos. Vocês precisando do servicinho deles, vocês podem ir lá, podem confiar, tá bom? Fica aí meu muito obrigado para vocês.